Política Impura. Um olhar sobre a semana. Olá, bem-vindos a mais um Política Impura. Olá, Henrique, como estás? Olá, Olga. Vamos às principais notícias que fizeram a semana e a abrir já com o 25 de Abril e o 1º de Maio, as comemorações ou principalmente a comemoração do 25 de Abril. A data do 25 de Abril é uma data com história e eu lembrei-me no 25 de Abril de Portugal, lembrei-me do 25 de Abril de 404 a.C., que foi uma data em que houve uma enorme mudança para o mundo. Foi o fim da guerra, da chamada Guerra do Peloponeso, guerra que opôs a cidade de Atenas e os seus aliados à cidade de Esparta e aos seus aliados, e que acabou com o triunfo de Esparta. Esparta era uma oligarquia da nobreza que propunha uma austeridade muito grande, em que até a própria nobreza vivia em austeridade, e era, no fundo, uma ditadura um pouco próxima até de certos conceitos nazis. Sim, era uma tirania. Era uma tirania. Uhum. E Atenas representava a democracia, e Atenas foi derrotada. Curiosamente, os espartanos conseguiram vencer Atenas com a ajuda dos inimigos tradicionais dos gregos, que eram os persas. Só com o dinheiro persa e a auxílio militar persa é que houve essa possibilidade de Esparta conseguir vencer Atenas. E o fim da hegemonia ateniense foi o fim da democracia e o fim de um período áureo da história da humanidade, em que a liberdade, o saber, a ciência, a criatividade, a curiosidade foram marcantes na vida da sociedade, pelo menos daquela pequena parte do mundo que era a sociedade grega, mas que era o farol do mundo. A partir daí iniciou-se um período de decadência da civilização grega e, no fundo, da civilização mundial. No 25 de Abril em Portugal, pelo foi contrário, completamente o contrário. Foi o contrário. Foi o início da libertação. Repare-se que ao 25 de Abril em Portugal, seguiu-se em junho a libertação da Grécia do domínio dos coronéis, em junho de 74 ainda. Depois, pouco tempo depois, o fim da Era de Franco, e com o fim da Era de Franco a Europa ficou liberta, a Europa Ocidental pelo menos, ficou liberta de ditaduras. Foi um progresso enorme para a Europa e para a humanidade de um modo geral, e posteriormente o 25 de Abril influenciou, nomeadamente, a libertação do Brasil da ditadura militar em 1983. Tudo aquilo foi um conjunto de circunstâncias que levou a que o 25 de Abril em Portugal fosse uma data farol para outros países. E que em Portugal transformou profundamente. O Portugal de hoje não tem nada a ver com Portugal. Sim. Foi um marco importante na nossa emancipação. Vivíamos uma apagada e vil tristeza, com uma guerra, com uma imigração que só ela permitia
uma imigração em condições deploráveis que só ela permitia a sobrevivência do regime. Sim, e que foi determinante para a evolução e para o crescimento. Não só a liberdade, é a liberdade, claro, o progresso económico. Sim, as políticas culturais, sociais, tudo. económicas. Não tem nada a ver, o Portugal de hoje não tem nada a ver. É um país que espanta os estrangeiros que conheceram, que vêm cá e conheceram Portugal antes do 25 de Abril e o Portugal de hoje. É um país que tem condições de competitividade absolutamente extraordinárias no mundo e ao lado dos países mais avançados a nível mundial, nomeadamente nas vias de comunicação, nas vias de comunicação, nas estradas, nas autoestradas, nos caminhos de ferro, que melhoraram imenso, apesar de haver tentativas de os piorar, mas a verdade é que tem melhorado imenso e continuamos com uma boa rede de caminho de ferro, o metropolitano, o transporte aéreo, o transporte marítimo, tudo isso, isto é, tudo aquilo que constitui os pilares para que uma sociedade se possa desenvolver, tudo isso Portugal alcançou. É certo que o fez à custa de uma dívida muito grande e à custa também de muita corrupção, infelizmente, que ainda estamos a ver. Mas há que valorizar, por exemplo, outras conquistas, como o Serviço Nacional de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde, a Segurança Social. A Segurança Social, uma educação, a melhor juventude, a juventude mais preparada de sempre, sucessivas gerações de jovens que têm feito o orgulho de Portugal cá dentro e no estrangeiro. No estrangeiro, sim, claro. O desenvolvimento científico e tecnológico, só foi tudo isso são conquistas de Abril. Sim, com a educação democrática. Para além da liberdade, há o investimento na saúde e na educação. De certo modo, a paz, o pão, a habitação é que não há... Enfim, há aí muitas conquistas ainda por fazer. O 25 de Abril está longe de conseguir os seus objetivos, muito longe. Sim, há muito que fazer. Mas há muito que fazer, mas já se conseguiu muito, graças ao 25 de Abril. E é curioso que até mesmo os jovens hoje percebem a importância do 25 de Abril e vimos que houve muitos jovens, não só pessoas idosas, mas muitos jovens. Repare-se, comparando com as comemorações da República. As comemorações da República, não só por oposição do salazarismo, mas também mesmo depois do 25 de Abril, foram comemorações quase protocolares. Nunca tiveram uma adesão das massas populares. O 25 de Abril, não. Repare-se, já se passaram mais anos de liberdade do que anos de ditadura fascista. Ditadura foram 48. Estamos quase. Foram de 1946 de salazarismo, pelo menos. Foi de 1926 a 1974, foram 48 anos, sim, mas com o Salazar como primeiro-ministro foram menos. E, portanto, há aqui uma comparação que é possível fazer e não há dúvida nenhuma que a adesão do povo, das massas populares ao 25 de Abril não tem nada a ver com a adesão que existe às comemorações da República, que teve a sua importância, mas nem de longe nem de perto a importância que teve o 25 de Abril. O 25 de Abril continua vivo e parece que... bom, é preciso continuar. É preciso aprofundar as conquistas de Abril. Exatamente. Muito bem. Bom, e vamos passar a uma outra notícia, as novas revelações sobre o caso dos submarinos e a atuação do Ministério Público. O caso dos submarinos é um dos casos
notáveis da corrupção que não foi punida no 25 de Abril. Sabe-se que ela existe. Tem-se fundadas suspeitas de quem foram os corruptores. Ou melhor, sabe-se quem foram os corruptores que foram condenados. Foram condenados. E tem-se fundadas suspeitas de quem foram os corruptos. Mas se a Alemanha, aliás, a principal beneficiária de tudo isto, puniu os seus corruptores, Portugal não pune os seus corruptos. E percebe-se, sabe-se que dias depois da primeira reunião dos alemães com Paulo Portas, então Ministro da Defesa, houve uma transferência para um offshore que altamente suspeita, de 2,5 milhões de euros, uma transferência altamente suspeita, mas que o Ministério Público não investigou. O Ministério Público, neste caso, andou muito mal. É dos casos em que a Justiça não foi feita, sobretudo por incompetência do Ministério Público, e isso tem de ser frisado, porque frequentemente, quando estão pelo menos determinados poderosos, o Ministério Público não age com a celeridade que seria desejável. Nomeadamente, continuam os processos de crime contra o Ricardo Salgado e toda aquela gente do BES que lesou o país em muitos milhões. Tudo isso continua a marcar passo, não só impune, mas a marcar passo. Continua sem desenvolvimentos. Ora, é importante, e a deputada europeia do PS, Ana Gomes, tem levado a cabo inúmeras diligências com requerimentos, com sucessivos recursos até para tentar que o caso seja esclarecido, mas não, continua. Agora é certo que já passou muito tempo, os crimes terão prescrito, não sei se terão, se não estou em condições de dizer que prescreveram ou não prescreveram, não conheço a fundo o processo, mas se prescreveram foi por inoperância do Ministério Público. Porque o Ministério Público encontraria sempre formas de fazer com que a prescrição se interrompesse. E se não encontrou formas, foi porque por incapacidade ou porque não o quis. Em qualquer dos casos, é gravíssimo que isso tenha acontecido. Entretanto, a Moody's mantém Portugal no lixo. Pois, ora bem, as agências de rating são agências que atribuem a eficiência, ao grau de eficiência à economia e ao Estado, e que avaliam a capacidade dos Estados e das empresas cumprirem os seus compromissos, nomeadamente os seus compromissos para com os seus credores. A Moody's mantém no lixo. É curioso como é que isso sucede quando nós temos juros negativos. Isto é, as pessoas, para emprestarem ao Estado, pagam dinheiro. E a Moody's vai completamente contra isso. As agências de rating, isto é, quando Portugal, na realidade, estava no lixo, mantinha-o com uma avaliação enorme. E foi essa avaliação que levou a que Portugal perdesse o que perdesse. Portugal, a Grécia e outros países. Agora que Portugal, reconhecidamente, nomeadamente pela Standard & Poor's, está acima do nível do lixo e o mercado diz que está 5, 6 pontos acima do nível do lixo, e não apenas 1 ou 2 como as agências que colocam acima do lixo dizem. Apesar disso, a Moody's continua a colocar Portugal no lixo. Porquê? O que é que está por trás disto?
A justificação é esta: os bancos portugueses continuam extremamente frágeis e não há a garantia de que não venha a ser necessária mais ajuda aos bancos portugueses. Isso não será verdade, neste momento não é verdade. Os bancos portugueses começam a ter lucros. Vamos ver, o maior banco privado português está a entrar já nos lucros, o que é o Millennium BCP, o BPI também, Santander Tota também, a Caixa Geral de Depósitos, depois do investimento que lá fez o Estado, vai voltar a ter lucros, anunciam-se lucros a curto prazo. Portanto, a banca portuguesa, salvo o caso do novo banco, não está tão má como a Moody's pretende. É certo que Portugal tem a terceira maior dívida europeia, atrás da Grécia, com 178,6% do produto interno bruto, e da Itália com 131,8% do produto interno bruto, portanto à frente da Bélgica e da Espanha, mas Portugal tem vindo a diminuir a exposição à dívida de uma maneira notável, que quando este governo tomou posse, a percentagem da dívida pública em relação ao PIB era de 132,5% e neste momento é de cerca de 125,5%. Portanto, uma descida em poucos anos, uma descida de 7%. Se continuarmos neste caminho, e prosseguir este caminho é mais fácil neste momento porque os juros estão muito mais baixos do que estavam quando este governo tomou posse, é perfeitamente possível que em 2021, 2022 a dívida portuguesa já esteja abaixo dos 100% do PIB, o que contraria completamente aquilo que a Moody's diz. Claro que a Moody's também a Moody's é imiscuir-se. Não é só a imiscuir-se, não é só a imiscuir-se. Há aí jogos de interesses por detrás da Moody's, nomeadamente de fundos de pensões e de bancos que pretendem emprestar a Portugal, mas pretendem um juro inferior àquilo que Portugal paga. E com esta anotação da Moody's, não é possível os juros baixarem mais do que estão a baixar. Pelo menos aparentemente. Embora o mercado diga uma coisa completamente diferente do que diz a Moody's. Mas a Moody's, que no fundo defende os interesses da grande finança internacional, está a pressionar o país para manter juros mais elevados do que aquilo que poderia manter se a Moody's atribuísse à República Portuguesa um rating melhor do que atribuiu, o que beneficiaria, portanto, muito a economia portuguesa. E, portanto, libertaria dinheiro dos juros da dívida pública para o investimento. Muito bem, e vamos passar agora às notícias internacionais. Angola fica marcada pela marcação do próximo congresso do MPLA. O que vai sair deste congresso? Ora bem, é uma espantosa evolução de Angola. Angola está a progredir muito rapidamente no sentido da limpeza do cancro que era para aquele país a família dos Santos. Já todos os filhos da família dos Santos foram afastados dos lugares cimeiros e que lhes permitiam ser os grandes beneficiários da economia angolana, mas também um grande número de generais que eram grandes beneficiários da riqueza angolana. Esses generais foram colocados de lado e substituídos por pessoas que dão garantias
dão publicamente garantias de que Angola está no bom caminho. Eu leio aquilo que escreve habitualmente o Luati Beirão, que é um homem que se distinguiu pela coragem em enfrentar o regime altamente corrupto de Eduardo dos Santos, que esteve preso, esteve numa greve da fome extremamente corajosa, e Luati Beirão manifesta uma esperança enorme numa transformação de Angola para muito melhor e a relativamente curto prazo. Aqueles negócios altamente corruptos, empreitadas, contratos de todo o género, que levavam grande parte do dinheiro para os ministros, para o presidente, para os ministros e para os generais, tudo isso parece estar a terminar e Angola parece iniciar até com um acordo que fez com o Fundo Monetário Internacional, que confiou neste governo de João Lourenço, parece estar a iniciar um bom caminho com muito mais rapidez do que muitos pensavam. O próprio Luati Beirão se espanta com a rapidez com que João Lourenço está a atuar. Entretanto, assistimos também à exoneração do anterior embaixador de Angola em Portugal e ainda não foi substituído. Pois, está a ser uma forma de pressão de Angola e do presidente João Lourenço sobre Portugal. E isso é lamentável porque nos deixa alguma descrença naquilo que é possível fazer-se em Angola, porque há aqui uma suspeita que incide sobre Manuel Vicente, que foi durante muitos anos vice-presidente e presidente da Sonangol, é um indivíduo que deixa muito a desejar no que toca à honestidade. Todo o mundo... Isso é unânime, e só porque ele abandonou a carruagem do José Eduardo dos Santos nos últimos tempos e apoiou João Lourenço está agora a protegê-lo de uma maneira excessiva, porque a justiça portuguesa é competente para julgar o crime que está a ser imputado a João Lourenço, e sendo a justiça portuguesa, não é que desconsideração pela justiça angolana. O problema é de competência da justiça portuguesa. Já não se está... Angola tem a justiça que Angola quiser, e Portugal não se pode imiscuir na justiça de Angola, não tem o direito de o fazer, como é óbvio, mas tem o direito a fazer a sua justiça na medida em que a justiça portuguesa é competente para isso. Ora, o crime que é imputado a Manuel Vicente consumou-se em Portugal. Ele pode não se ter iniciado em Portugal, pode-se ter iniciado em Angola, mas consumou-se cá em Portugal com a entrega de dinheiro em Portugal. E com a entrega de dinheiro ao procurador, a suposta entrega de dinheiro ao procurador Orlando Figueira, que agora está a ser julgado e que o julgamento dele tem sido uma vergonha, que atesta até que ponto existe corrupção dentro do Ministério Público. E sendo Portugal, a justiça portuguesa, competente para julgar este crime de que é suspeito, apenas suspeito, ele não está condenado, quem não deve não teme, se a justiça portuguesa entende que é competente, não se percebe porque é que sendo Angola e o presidente João Lourenço, defensores da legalidade e da justiça, porque é que eles têm medo da justiça portuguesa. A justiça portuguesa não terá qualquer preconceito contra Manuel Vicente. Certamente não será por ele ser angolano que o vai condenar. Só com provas muito seguras é que a justiça portuguesa o iria condenar. Agora, Angola não pode fazer de Portugal uma sua colónia e não pode pressionar a justiça portuguesa e o governo português, que tem tido o bom senso de aceitar a separação de poderes e não se imiscuir nas competências da justiça portuguesa. É lamentável que Angola atue como uma espécie de potência colonial sobre Portugal.
Entretanto, da Finlândia vem-nos a notícia do fim do subsídio incondicional. É um tema muito interessante, este tema do fim do subsídio incondicional. E é um tema muito interessante. Curiosamente, foi lançado pelos políticos conservadores e liberais, sobretudo. Os neoliberais. Por um certo neoliberalismo americano. O que é que quer dizer este rendimento incondicional? Quer dizer que o Estado deveria distribuir aos cidadãos determinado valor, por exemplo, imaginemos 1.000 euros por mês a todos os cidadãos, todo e qualquer cidadão, e não deveria ter ação nenhuma nas políticas de saúde, de educação, etc, etc. Portanto, só teria a ação nas políticas de manutenção da defesa, da ordem interna e da justiça. O resto seria de conta da economia dos cidadãos. Ora bem, portanto, se queria um médico, pagavam-no, se queria uma escola, pagavam-na, desses 1.000 euros que o Estado garantia a cada cidadão. A grande vantagem que os neoliberais atribuem a este tipo de políticas é o seguinte: deixa muito maior responsabilidade aos cidadãos. Não obriga os cidadãos a trabalhar, não obriga a nada. Eles podem trabalhar, podem preguiçar, podem jogar a bola, podem fazer aquilo que quiserem. Mas já sabem que as ações deles têm uma consequência que recai sobre eles próprios. Isto é, aumenta a responsabilidade dos cidadãos. Ora bem, este subsídio incondicional foi posto em experiência na Finlândia num universo de cerca de, creio que 2.500 pessoas. E a Finlândia acabou com ele, porque viu que não funcionava. Não funcionava tal como a economia. Não funcionava porque... agora, porquê? Seria interessante discutir-se porquê. Numa economia, como é que numa economia capitalista, como é a economia finlandesa, como é que um modelo daqueles de ultraliberalismo, como é que ele falhou? Mas isto é uma solução que tem que ser pensada. E tem que ser pensada por todos os governos a nível mundial. E tem de ser pensada por uma razão muito simples. Está aí, fala-se cada vez mais de inteligência artificial. E o homem está a ser substituído pela máquina. Pensa-se que dentro de 100 anos, praticamente não haverá profissão que não possa ser substituída pela inteligência artificial, pelos robôs, com vantagem para a inteligência artificial. A minha profissão de advogado, por exemplo, neste momento assiste-se aí já nos conselhos de administração das grandes empresas, são assistidos por robôs, que é a partir das decisões tomadas por robôs que o conselho de administração em conjunto toma decisões. Já sabemos que os automóveis estão aí sem condutor. Portanto, cada vez mais a inteligência artificial irá tomar conta das nossas vidas. Note-se que, por exemplo, há uns anos pensava-se, em 2004 só, houve um inquérito e pensava-se que a condução de automóveis e caminhões seria a última coisa que iria ser, ou uma das coisas mais difíceis de conseguir pela inteligência. Já está. A agricultura, por exemplo. A inteligência artificial está a entrar na agricultura de uma maneira absolutamente extraordinária. E, portanto, cada vez mais, com pouca gente a trabalhar na agricultura, as máquinas irão substituir o homem. Portanto, há necessidade de repensar as sociedades. E repensar de uma maneira extremamente interessante. Marx centrou toda a sua teoria económica na produção e no valor trabalho. Mas se a produção e o trabalho irão ser feitos por robôs, o que fica em causa são duas formas de distribuição. A distribuição dos rendimentos
da riqueza produzida e a distribuição dos bens e a apropriação da riqueza que implica a distribuição dos bens. Estou a falar, por exemplo, a distribuição de energia pela GDP, de produtos alimentares e de todo o género, que nós sabemos, a SONAI, o Pingo Doce e isso levam a cabo, e que sabemos que eles são os grandes beneficiários da riqueza nacional, eles apropriam-se de grande parte da riqueza produzida. E tudo isso terá de ser repensado, assim como a distribuição da riqueza dentro da população. Este rendimento incondicional é algo que os governos, os políticos, os filósofos devem refletir de uma maneira muito aprofundada e urgente. Foi posto fim ao rendimento incondicional na Finlândia, mas deve-se refletir sobre o fim desse rendimento incondicional para se encontrar uma nova fórmula de distribuição de rendimentos que permita que aquilo que Marx dizia que as pessoas deviam viver, a cada um segundo as suas necessidades e de cada um segundo as suas possibilidades, que isso seja uma possibilidade. E uma possibilidade não por evolução política, mas uma possibilidade pela evolução da própria ciência e da própria tecnologia a nível mundial. É importante que os políticos e os cientistas e repito, e os filósofos reflitam neste problema, que é um problema candente e cada vez mais e que se aproxima cada vez mais, sim. Entretanto, já estamos quase no fim do programa, mas não podemos deixar de falar na Cimeira das Coreias, muito rapidamente. É algo que o mundo deve celebrar, o afastar de um conflito latente, ou pelo menos parece ser o princípio do afastamento de um conflito latente que existia há muitos anos entre as duas Coreias e entre dois regimes, um regime capitalista no sul e um regime comunista no norte, uma ditadura comunista e extremamente fechada no norte, felizmente os dois países aproximaram-se. É interessante como é que alguém como Kim Jong-un, que tem governado a Coreia do Norte com um mão de ferro, se aproxima assim do Sul e está disposto a abrir o próprio país. Eu presumo que é porque já se sente suficientemente forte para lidar com qualquer país, com qualquer outra potência, incluindo os Estados Unidos. E que, por outro lado, tem o apoio da China para essa liberdade, o apoio e o exemplo da China. Sim. A China é um país que mistura o capitalismo com o socialismo, uma mistura um pouco turva, mas mistura de uma maneira extremamente eficaz. E talvez Kim Jong-un se tenha apercebido que a colaboração com a Coreia do Sul, que é um país tecnicamente muito evoluído, um país que tem sido dilacerado pela corrupção, ainda agora a anterior presidente, Park, foi presa por corrupção, sucessivos presidentes têm sido presos por corrupção, ministros, inclusivamente o presidente do grande conglomerado que era a Daewoo, acabou por se suicidar porque foi envolvido num escândalo de fraude e de corrupção. E este presidente, curiosamente, ele é oriundo de uma família norte-coreana. A mãe dele nasceu num lugar da Coreia do Norte e ele fugiu para a Coreia do Sul. Foi um estudante contestatário na ditadura de Park Chung-hee. Foi um estudante contestatário. É um indivíduo que tem um espírito livre e
o presidente, esse chama-se Moon, o presidente da Coreia do Sul, o presidente Moon dá muitas esperanças de fazer com Kim Jong-un um período de paz nas Coreias e, de certo modo, de paz para o próprio mundo. Portanto, até chegaram a acordo com o fim das armas nucleares. Com o fim das armas nucleares, já não se sabe isso, o fim das armas nucleares. O que é que entendem com o fim das armas nucleares? Vai desarmar, a Coreia vai retirar as armas nucleares, pode não continuar a fazer investimentos como fez, investimentos astronómicos na militarização e na nuclearização do país. Pode dirigir esses investimentos para a produção, para a cultura, para a saúde, para a distribuição de riqueza por uma população extremamente depauperada. Se isso acontecer, é muito bom. Duvido que vá destruir as armas nucleares. Este acordo entre as duas Coreias, o que é que pode acontecer relativamente, por exemplo, aos Estados Unidos e a Trump? Bem, Trump vai ser beneficiado com isto. No fundo, ele não fez nada. Ele não fez nada por isto. A única coisa que ele fez foi deitar combustível no fogo. E deitou no fundo de petróleo na fogueira. Mas acaba por esta cimeira entre as duas Coreias o beneficiar imenso, e ele agora pode, ele que tem tido falhanços sobre falhanços na sua política internacional, uma cautela. Aqui teve alguma cautela, mas mandou o Mike Pompeo, o seu ministro dos Negócios Estrangeiros, que é aparentemente um falcão, um duro, mas mandou, e ele preparou, esteve a preparar a cimeira com Trump, e parece que as coisas poderão correr bem. Poderão correr bem não por Trump, mas pelos próprios presidentes das duas Coreias, que iniciaram um degelo que pode ser muito mais do que um degelo, pode ser um futuro de cooperação benéfico para as duas Coreias, benéfico para os dois povos e benéfico para a própria humanidade. Sim, ficamos por aqui, Henrique. Obrigada. Obrigado, Olga. É o último Política em Pura de abril. Até à próxima. Política em Pura. Um olhar sobre a semana.